Ele era áspero, ele foi preso, foi prefeito e é uma lenda da literatura brasileira. A última segunda-feira, dia 20 de março, marcou 70 anos da morte do grande Graciliano Ramos. O que significa que ano que vem a sua obra passa a ser de domínio público. Será que podemos esperar o Graça em Antofágica? No vídeo de hoje vamos conhecer um pouco da biografia desse grande escritor do nosso país, autor do clássico Vidas Secas. Certa vez, o tradutor argentino de Graciliano Ramos, chamado Raul Navarro, pediu que o autor enviasse uma biografia dele para ser anexada a um conto que seria publicado lá na Argentina. E olha só o que ele disse: os dados biográficos é que não posso arranjar, porque não tenho biografia. Nunca fui literato, até pouco tempo vivia na roça e negociava. Por infelicidade, virei prefeito no interior de Alagoas e escrevi uns relatórios que me desgraçaram. Eu devia enfeitar-me com algumas mentiras, mas talvez seja melhor deixá-las para romances. Esse trecho deixa bem claro o tom áspero de Graciliano Ramos para se referir a si próprio. E eu preciso dizer que eu não concordo inteiramente com ele, porque por mais que ele tenha vivido muitos percalços na sua vida, ele deixou um imenso legado na literatura brasileira e inclusive ganhou o apelido de Dostoiévski dos trópicos. Graciliano Ramos nasceu em 27 de outubro de 1892, na cidade de Quebrangulo, em Alagoas. E ele é o primeiro de 16 filhos. Seus pais foram Sebastião Ramos de Oliveira e Maria Amélia Ramos. E no livro autobiográfico de Graciliano Ramos, chamado Infância, de 1945, ele conta que os seus pais eram bem pouco afetuosos. Eu fiquei pensando que com 16 filhos devia ser difícil mesmo. Do pai, ele disse que era um homem de testa larga, uma das mais belas testas que já vi, e um homem de fala tremenda. Já a mãe era uma senhora enfesada, agressiva, ranzinza, com a boca má. Durante a infância, se mudou para a fazenda Pintadinho, em Buíque, Pernambuco, e depois para Viçosa, em Alagoas. Ainda na escola de Buíque, aos 7 anos, foi obrigado a ler Os Lusíadas de Camões, que achou dificílimo e chato. Também, né, gente, quem teve a ideia de entregar Os Lusíadas para crianças de 7 anos? Foi em Viçosa que o gosto pela literatura realmente nasceu. Ele pedia emprestado os livros da biblioteca do Tabelião. O primeiro volume foi O Guarani, de José de Alencar. E daí em diante ele tomou gosto pela leitura, pela literatura, e aos 11 anos escreveu um conto que foi publicado no jornal do internato em que ele estudava nessa época. Já a partir dessa primeira publicação, Graciliano Ramos passa a adotar os pseudônimos. Essa prática foi bem presente nos seus primeiros escritos, talvez por vergonha ou timidez. Ele assinava como Ramos de Oliveira, Feliciano de Olivença, Soeiro Lobato, Soares de Almeida Cunha, GR, RO, e por aí vai. Graciliano escreveu uma carta para o seu filho Ricardo explicando um pouco os critérios para a adoção desses pseudônimos. Olha só: o que assinei com o meu nome pode publicar. No que usei as iniciais GR, leia com cuidado, veja bem. No que usei RO, tenha mais cuidado ainda. O que fiz sem assinatura ou sem iniciais não presta. Deve ser tudo besteira, mas pode escapar uma ou outra página menos infeliz. Já com o pseudônimo, não sobra nada, não deixe sair. E pelo amor de Deus, poesia nunca. Foi tudo uma desgraça. Não dá pra dizer que Graciliano Ramos não fazia autocrítica, né, gente? Talvez até demais. Em 1905, ele se muda para Maceió para terminar os estudos e começa a contribuir com alguns jornais locais. Segundo o biógrafo Denis de Moraes, nessa época se confirma a vocação autodidata de Graciliano Ramos. Isso porque ele estudou com muita disciplina não só o português, como latim, francês, inglês, italiano. Ele leu no original autores como Balzac e Zola. E mais, ele tinha o costume de estudar dicionários. Dicionários, para mim, nunca foram apenas obras de consulta. Costumo lê-los e estudá-los. Como escritor, sou obrigado a jogar com as palavras. Preciso conhecer-lhes o valor exato.
Essa dedicação intensa às palavras, que aparece desde cedo, se torna uma marca de Graciliano Ramos, que chegou a dizer que não acreditava em inspiração, e sim em transpiração. Era preciso muito trabalho para se chegar a um bom texto. Deve-se escrever da mesma maneira com que as lavadeiras lá de Alagoas fazem em seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no novamente, voltam a torcer, colocam o anil, ensaboam e torcem uma, duas vezes. Depois enxaguam, dão mais uma molhada, agora jogando água com a mão, batem o pano na laje ou na pedra limpa e dão mais uma torcida e mais outra, torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso, é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal, para secar, pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Eu fiquei imaginando quantas vezes ele reescrevia os mesmos parágrafos, gente. Em 1914, ele se muda para o Rio de Janeiro junto com o amigo Joaquim Pinto da Mota Lima para tentar a vida de escritor em alguns periódicos, como Correio da Manhã, A Tarde e O Século. Porém, logo no ano seguinte, ele precisa voltar a Alagoas, na cidade de Palmeira dos Índios, porque 3 irmãos e um sobrinho acabam morrendo de peste bubônica. O sonho de ser escritor precisa ficar pausado por algum tempo, porque ele assume a loja de tecidos da sua família. E ele se casa com Maria Augusta de Barros, com quem tem 4 filhos, nos 5 anos seguintes. E a sua mulher, infelizmente, acaba falecendo nas complicações do último parto. Esses 5 anos se passam sem qualquer publicação. Graciliano Ramos só volta a escrever em 1921 para o Jornal da Cidade. E olhem só esse plot twist. Em 1928, ele se torna prefeito da cidade de Palmeira dos Índios. Ele também se casa com Heloísa Leite de Medeiros, com quem ele tem mais 4 filhos e finalmente termina o seu primeiro romance, Caetés, que ele tinha começado 3 anos antes. Aliás, gente, essa candidatura de Graciliano Ramos para a prefeitura foi bastante inusitada. Após uma confusão política ali no município, envolvendo até assassinato do prefeito anterior, o partido chegou no nome de Graciliano Ramos. Graciliano foi bem sucedido como diretor da junta escolar e ele também tinha fama de honesto, austero e culto. Fora que ele era amigo dos caciques ali do partido. Só esqueceram de perguntar para o candidato se ele estava de acordo com o seu nome correndo ali na eleição. Quando Graciliano Ramos viu a sua candidatura, ele respondeu: só se Palmeira dos Índios estivesse com Urucubaca. Só que o Partido Conservador, o partido adversário, começou a dizer que Graça estava com medo de fracassar e perder o seu prestígio. E foi então que ele aceitou o desafio. Ele foi eleito e no 2º ano do seu mandato teve que enviar o relatório ao governo estadual de Alagoas. É curioso perceber nesse documento 2 coisas. Primeiro, a dureza de Graciliano Ramos no cumprimento das leis. E segundo, o seu estilo, que não tem nada a ver com os documentos desse tipo. A sua escrita era envolvente e às vezes um pouco cáustica. Olhem só esse trecho. Arrecadei mais de 2 contos de réis de multas. As infrações, que produziram soma considerável para um orçamento exíguo, referem-se a prejuízos individuais e foram denunciadas pelas pessoas ofendidas. De ordinário, gente miúda, habituada a sofrer a opressão dos que vão trepando. Esforcei-me por não cometer injustiças. Isto não obstante, atiraram as multas contra mim como arma política, com inabilidade infantil de resto. Se eu deixasse em paz o proprietário que abre as cercas de um desgraçado agricultor e lhe transforma em pasto a lavoura, devia enforcar-me. Bom, gente, o relatório surpreendeu pelo estilo literário intenso e foi parar nas páginas de vários jornais, tanto de Alagoas quanto do Rio de Janeiro. Foi aí que o editor Augusto Frederico Schmidt teria tido contato pela primeira vez com o texto de Graciliano
e lhe escreveu perguntando se o autor tinha algum material para ser publicado. Mas a outra versão da história, que diz que quem apresentou os escritos de Graciliano para Schmidt foi Jorge Amado. Vejam só, Jorge Amado era amigo do pintor Santa Rosa. Foi ele que fez a arte das primeiras edições dos livros de Jorge Amado, que nessa época estavam sob responsabilidade de Schmidt. Santa Rosa, que morava em Maceió e se mudou para o Rio de Janeiro, supostamente foi responsável por correr a notícia dos textos de Graciliano Ramos. Em 1930, ele abdica do cargo de prefeito e é nomeado diretor da imprensa oficial de Alagoas por um amigo. Em 1933, é nomeado diretor da Instrução Pública de Alagoas, uma espécie de Secretaria Estadual da Educação. E nesse mesmo ano, Caetés é finalmente publicado pela editora Schmidt no Rio de Janeiro. Essa demora toda para publicar Caetés foi irritando Graciliano Ramos, que pressionava Schmidt. O editor dava uma desculpa aqui, outra ali, mas a real, gente, é que ele havia perdido o manuscrito. E vale lembrar que nessa época não tinha internet, né? Com toda essa demora, Graciliano Ramos ficou pé da vida e decidiu enviar um amigo até o Rio de Janeiro para reaver o seu manuscrito. Depois de ano, Schmidt finalmente achou um texto. Ele estava perdido ali em uma gaveta. Provavelmente um pouco envergonhado, aí foi a vez de Schmidt, o editor, enviar para Alagoas ninguém menos que Jorge Amado para convencer Graciliano Ramos a deixá-lo publicar Caetés. Meu Deus, quanto vai e vem, hein, gente? Foi a esposa de Graciliano Ramos que entregou o manuscrito e Graça só ficou sabendo da tramóia quando o livro estava prestes a ser publicado. No ano seguinte, ele publica São Bernardo, mas agora pela editora Ariel. Em 3 de março de 1936, Graciliano Ramos é preso e levado ao Rio de Janeiro, para a colônia correcional de Dois Rios, na Ilha Grande. Não há exatamente um motivo concreto para a prisão de Graça. Acontece que nessa época havia arrastões de prisões a todos aqueles que o governo considerava comunistas. E começou a rolar um burburinho de que Graça seria o próximo. A velha história dos comunistas. Graça fez as malas, entregou o manuscrito de Angústia para a datilógrafa e esperou. Quando o oficial do exército chegou, Graça disse: "Que demora, hein, tenente? Estou desde meio-dia esperando a sua chegada." Alguns acreditam que ele foi preso por conta dos seus atos enquanto ele trabalhava no poder público. Já outros dizem que era porque ele tinha amigos comunistas, mas o fato é que ele ainda não tinha entrado em contato com o pensamento comunista propriamente dito. Na sua ficha não consta motivo algum para a sua prisão. Ele nunca foi julgado e também nunca foi acusado de nenhum crime. Ele ficou preso por quase um ano, até janeiro de 1937. E todas essas experiências, essas memórias foram reunidas no livro Memórias do Cárcere. Esse livro foi publicado póstumamente em 1953. E se em um primeiro momento, para Graça, a prisão não parecia grande coisa, ele logo mudou de ideia, porque ele sofreu tanto que um tenente lhe deu 65 anos quando ele, na verdade, tinha apenas 43. Saindo da prisão, ele se muda definitivamente para o Rio de Janeiro com a família e continua a publicar a sua literatura, incluindo aí Vidas Secas, essa obra-prima que veio a público em 1938. Ele também publica alguns livros infantis e um romance em colaboração com Jorge Amado, José Lins do Rego, Aníbal Machado e Raquel de Queiroz. Esse livro se chama Brandão entre o Mar e o Amor e eu nunca tinha ouvido falar dele. Ele assume o cargo de Inspetor Federal do Ensino Secundário do Rio de Janeiro e também traduz algumas obras para o português. Em 1945, ele se filia ao Partido Comunista Brasileiro, a convite de Luiz Carlos Prestes, o diretor do partido. Isso muitos anos depois da acusação de comunismo. Durante os seus últimos anos de vida, ele ainda escreve e publica vários textos, deixando alguns para serem publicados póstumamente pela sua esposa Heloísa. Além dos seus 2 livros de memórias, Infância e Memórias do Cárcere, toda a sua obra parece ter alguma inspiração em sua vida. Olhem só esse trecho. Nunca pude sair de mim mesmo, só posso escrever o que sou. E se as personagens se comportam de modos diferentes, é porque não sou um só. Muitos amigos contaram do tom seco e áspero que Graciliano Ramos tinha no dia a dia.
Ele foi aquele tipo de pessoa que quando escuta "Oi, tudo bem? Bom dia", responde "Você acha mesmo que é um bom dia?". Essa aspereza toda é transposta para sua literatura, porque para ele a vida era assim mesmo. Segundo as suas próprias palavras, a vida é feita de asperezas e é inútil negá-las, contorná-las ou envolvê-las em gaze. Mas ele também disse: contudo, é indispensável um mínimo de tranquilidade. É necessário afastar as misériazinhas que nos envenenam. Para vocês que têm curiosidade em saber os livros preferidos dos artistas, uma revista perguntou para o Graça quais eram as suas obras preferidas. Entre outros, ele respondeu Dom Casmurro, de Machado de Assis, Jubiabá, de Jorge Amado, e As Três Marias, de Raquel de Queiroz. Já entre os livros estrangeiros, ele cita como favoritos, entre outros também, Ana Karenina, de Tolstói, Os Maias, de Eça de Queiroz e As Ilusões Perdidas, de Balzac. Diversas obras de Graciliano Ramos ganharam as telas grandes. Vidas Secas e Memórias do Cárcere foram dirigidos por Nelson Pereira dos Santos, um dos fundadores do Cinema Novo. São Bernardo seria adaptado pelo mesmo diretor, e as negociações aconteceram com o próprio Graça. Mas Nelson Pereira dos Santos queria mudar algumas coisas cruciais na história. E Graciliano respondeu: "Olha, se você quiser fazer um filme baseado no meu livro, tudo bem. Agora, se quiser inventar uma história, faça a sua própria história". Aquela aspereza básica que a gente falou no começo do vídeo, né? Anos depois, em 1972, São Bernardo ganhou as telas grandes pelas mãos de Leon Hirschman. Esse é um filme muito bonito, gente, eu recomendo que vocês assistam, se puderem. Graça não assistiu a nenhum desses filmes porque todos estrearam depois da sua morte. O vídeo de hoje foi baseado no livro O Velho Graça, uma biografia de Graciliano Ramos, de Denis de Moraes. O link para esse livro está aqui na descrição do vídeo, se você quiser se aprofundar nessa história de vida tão maravilhosa, embora ele mesmo achasse o contrário, né? E eu também quero saber, vamos continuar essa conversa nos comentários, que obras desse grande autor vocês já leram ou pretendem ler. E antes de terminar, um recado bem importante. Na semana que vem, a querida Antofágica está comemorando 4 anos de existência e o canal trará uma surpresa. Eu, o Diogo e a Maria esperamos muito que vocês gostem. Então, nos vemos na quinta que vem. Tchau!